Olá, boa noite. 7 em cada 10 detentas na capital cumprem pena por tráfico de drogas. Eu já perdi ex-marido, amigos, né? E não perdi a vida porque fui presa. População idosa cresce quase 20% em 5 anos. A negligência é a violência mais comum. Centrais sindicais se mobilizam no estado em apoio à paralisação nacional. E ainda, campeões do vôlei brasileiro participam de abertura do Gêmeos 2018. Sete em cada 10 mulheres encarceradas na unidade prisional feminina de São Luís cumprem penas por crimes ligados ao tráfico de drogas. Um estudo realizado por uma equipe de segurança do presídio apontou que a maioria tem entre 18 e 50 anos. Na última quarta-feira, 3 irmãs foram detidas num ônibus que vinha de Goiânia para São Luís, transportando 62 quilos de maconha em 2 malas e numa trouxa de roupa. O caso foi apenas mais um de envolvimento de mulheres com o tráfico de drogas. Eu já perdi ex-marido, amigos, né? E não perdi a vida porque fui presa, porque vim para esse lugar. Então eu tive que sofrer muito para hoje eu ter essa concepção de mudança, de renovação. Crime que a Rosa passou a praticar quando conheceu o ex-companheiro, traficante de uma organização criminosa. Ela admite que não foi obrigada a entrar para o negócio ilegal, mas que acabou seduzida por uma vida de vaidade e ostentação. Eu trabalhava, no começo até ele me poupou, né? Ele não queria que eu me envolvesse com as coisas e tal, mas chega um determinado tempo que ele não confiava mais nas outras pessoas e como eu era a pessoa mais próxima, né, e de confiança, ele passou essa responsabilidade para mim. Eu sabia que poderia vir para esse lugar ou então estar morta, né, que hoje agradeço muito a Deus por ter vindo para cá e não ter perdido a vida. 7 em cada 10 mulheres que estão presas aqui na unidade prisional de São Luís cumprem pena por tráfico de drogas. Algumas delas alegam que entraram para o crime por conta da relação com o companheiro, mas a maioria tem outra justificativa. As mulheres elas estão presas por tráfico de drogas, na maioria por conta de estratégia de sobrevivência, que elas alegam se tratar de não terem oportunidades de trabalho. Atualmente, 278 mulheres cumprem pena na unidade prisional. Um estudo realizado por esta equipe técnica e de segurança da unidade, responsável por definir o plano individual de pena de cada detenta, traçou um perfil das presas que respondem por tráfico. São mulheres com 18 a 50 anos de idade, ensino fundamental incompleto, trabalho informal ou autônomo e com baixa ou nenhuma renda. Uma das preocupações dessa equipe é como possibilitar a ressocialização dessas mulheres quando retornarem à sociedade após o cumprimento da pena. No primeiro momento é feita uma triagem, feita a identificação da interna, encaminha-se para os atendimentos com as técnicas, as especialistas, que é a assistente social, a psicóloga, a enfermeira, a pedagoga, e se elabora o plano individual de pena dessa presa. E aí a gente vai ver em que atividades elas podem se adequar para aprender aqui dentro, enquanto estão aqui custodiadas, e quando sair, não voltar mais ao tráfico. A Rosa está aprendendo uma nova profissão e espera ter uma chance depois que sair daqui. Quando a gente começa a se reeducar, a gente vai nos nossos erros, né? Uma coisa que faz não somente nós internas sofrer, mas nossa família, porque reflete em nossa família. Os nossos erros refletem em nossa família. E em 5 anos, a população idosa cresceu quase 20% em todo o país. Por outro lado, houve também crescimento no número de crimes praticados contra pessoas nessa faixa etária. Só este ano, a Defensoria do Idoso já recebeu aqui na capital mais de 1.300 casos.
Na maioria dos casos, a violação dos direitos é cometida dentro de casa. Segundo o Centro Integrado de Apoio à Prevenção à Violência, somente entre janeiro e abril deste ano, a Defensoria do Idoso recebeu 426 denúncias. Ao todo, no ano passado, foram 1.381 casos em São Luís. Esses índices estão mais claros hoje. Eles se tornaram públicos porque foi se fazendo um trabalho junto com a Rede de Proteção ao Idoso, que envolve inúmeras instituições públicas, órgãos públicos e o setor privado também, e instituições filantrópicas que trabalham na proteção ao idoso. Negligência, violência psicológica e abuso financeiro são os principais crimes praticados contra os idosos. Dona Silvandira foi uma das vítimas. Após denúncias, hoje, aos 100 anos, ela está em um local adequado. Hoje é totalmente diferente, porque ela já aceita as nossas abordagens, ela aceita os nossos carinhos, porque eu acho que, inclusive, é um dos pontos que a gente prioriza aqui na casa, é o carinho, é o cuidado, é o bem-estar. As rugas e marcas de expressão denunciam a idade e representam as histórias que eles têm para contar e, acima disso, a história que eles têm feito no país. É que a quantidade de idosos cresceu 18,8% entre 2012 e 2017. No ano passado, o país já somava mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo a pesquisa de características gerais dos domicílios e dos moradores 2017 do IBGE. O que também mudou foi o perfil dessa parcela da população. Cada vez mais ativos, os idosos agora também contam com locais criados especialmente para eles, como este aqui, onde eles podem se divertir o dia inteiro. Passeio. Passei de manhã cedo, eu passei de tarde. Eu vou passear, aí andar, aí pegar um sozinho, aí vem pra cá. Com qualidade de vida no presente, dá até para sonhar com um futuro ainda melhor. Como eu já joguei basquetebol quando era jovem, me dá a esperança assim de, quem sabe, até voltar, né? Numa fase assim, eu tenho um irmão que joga também na fase master, então eu tenho esperança de um dia voltar a jogar também. E a seguir, Sampaio encara o Coritiba com o novo camisa 1. E ainda, campeões do vôlei brasileiro participam de abertura dos Gêmeos 2018. Dois campeões olímpicos do voleibol brasileiro participam daqui a pouco da abertura dos Jogos Escolares Maranhenses 2018, etapa infantil, que acontece no ginásio Castelinho. Quem conta os detalhes é a repórter Daniela Bandeira. Olá, boa noite a todos. É hoje sim a abertura dos Gêmeos e com participações ilustres olímpicas. A Hélia Pinto, conhecida como Fofão, e o Naubert Bittencourt. Todos dois eles são do vôlei. Eu converso exatamente agora com o Naubert, participar de uma abertura dos Jogos Escolares aqui do Maranhão, o começo de histórias de muitos aqui atletas. Para você significa o quê? Muito gratificante, é muito legal a gente ver o sonho, né, nos olhinhos deles. O esporte me deu tanta coisa, espero que dê para essas crianças também, né? No mínimo dará grandes princípios e valores para a vida. No Maranhão, a gente sabe que o Maranhão ele tem grandes atletas, esportistas. Você estar aqui significa também exatamente o quê? Eu venho para ver de perto, né, esse trabalho, muito legal, né, poder estar aqui de perto vendo esse trabalho que é feito no Maranhão e para incentivar, para dar um pouco de inspiração a essas crianças na continuidade da vida esportiva deles. A gente volta com você aí no estúdio. E para tentar sair da zona do rebaixamento, o Sampaio Corrêa volta a campo daqui a pouco em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time tricolor deve contar com um novo camisa 1. Veja na reportagem de Laércio Júnior. Uma ausência considerável. Um início de luxação no ombro esquerdo vai tirar o goleiro Andrei, titular do Sampaio Corrêa, dos próximos jogos do tricolor na Série B. A previsão é de pelo menos um mês parado. Oportunidade então para Gustavo Busato. Ele assume a camisa 1. E que responsabilidade, hein? Na estreia o goleiro não comprometeu, mas participou de mais uma derrota. Agora para o Criciúma por 1-0. Momento difícil, né, que a gente se encontra na tabela. Buscar pontos fora agora contra o Curitiba, onde é uma decisão. Nos resta 18 decisões agora, né, para a gente alcançar o objetivo, que é colocar o Sampaio na Série B. Vencer o Coritiba no Paraná será um grande desafio.
mas nada que Gustavo Busato não esteja acostumado. Esse ano fechou o gol na vitória de virada da Aparecidense, seu último clube lá de Goiás, sobre o Botafogo pela Copa do Brasil. Uma vitória histórica que eliminou o time carioca ainda na primeira fase da competição. O Botafogo iria golear o Aparecidense, clube que eu defendia. A gente mostrou dentro de campo que se resolve lá dentro. A gente conquistou uma grande vitória. Não foi por sorte, porque quem acompanhou o jogo viu que foi por autoridade. Ao torcedor boliviano que não acredita mais, o novo Camisa 1 manda um recado. Acho que eles têm que ter paciência, porque a gente está trabalhando e estamos buscando e vamos agora contra o Curitiba buscar os 3 pontos e conquistar nosso objetivo, que é somar pontos. E em breve, em 8 jogos ou menos, a gente está fora da zona de rebaixamento. A partida entre Coritiba e Sampaio acontece daqui a pouco às 9h30 da noite no estádio Couto Pereira, na capital paraense. E a seguir, uma visita ao CEPRAMA, que reúne expositores e produtores artesanais na capital. E ainda as centrais sindicais se mobilizam no estado em apoio à paralisação nacional. Representantes de centrais sindicais participaram hoje de uma mobilização nacional intitulada O Dia do Basta. Em São Luís, os manifestantes se concentraram em frente ao prédio da Universidade Federal do Maranhão. Aliás, os cortes de recursos para a área de educação foram um dos pontos levantados durante o protesto. Só que a pauta de reivindicações é bem mais abrangente. Um outro ponto envolve o número de desempregados no país. São quase 14 milhões. O tempo gasto pelo trabalhador para conseguir uma nova colocação dobrou. Passou de 23 semanas em março de 2014 para 47 semanas em março deste ano. Isso, eles colocam 3 milhões porque não colocam as pessoas que estão no trabalho informal. Se for colocar na informalidade, você vê como esse número é muito maior. O ato contou com a presença de várias centrais sindicais, que se revezaram no microfone com o auxílio de um carro de som, chamavam a atenção para a situação econômica do país. A política do governo federal de aumento de preços de insumos básicos à população, como combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica. As empresas de energias colocam essa conta para nós, o governo federal, e combustível. Então, a falta de financiamento para a educação. Nós escolhemos esse local aqui, o portão da UFMA, porque tem uma obra que está parada. Os manifestantes ainda distribuíram aos motoristas panfletos explicando os motivos do protesto e tiveram a oportunidade de dialogar com a população. É um chamado de atenção para ver se toda a população acorda para vir para as ruas e lutar contra todas essas irregularidades que estão aí, as retiradas de direito, da saúde, da educação, do transporte, da segurança. Então é uma retirada de direitos muito grande, onde todos nós entendemos que só nas ruas nós vamos poder combater esse desgoverno. Quem também participou do ato foram representantes do Sindicato dos Bancários. A categoria tem pautas específicas que estão sendo cobradas aos empresários, que envolvem demissões, estrutura de trabalho e reajuste salarial. Como forma de protesto, os bancários começaram a trabalhar hoje, 1 hora depois, segundo informou o Sindicato dos Bancários. Normalmente o atendimento começa às 10 horas da manhã. Nesta sexta-feira só teve início às 11. Uma greve da categoria estava prevista para ter início no dia 15 deste mês, mas os bancários aguardam uma contraproposta até o dia 17 de agosto. Então, após o dia 17, é possível a deflagração de uma greve em todo o estado e também em todo o país. Nós vamos fazer as assembleias para avaliar essa proposta e, de acordo com isso, nós podemos iniciar a greve ainda em agosto. Enfeites, roupas, calçados, bebidas e doces. Basta uma visita ao CEPRAMA em São Luís para encontrar uma variedade de produtos artesanais expostos no local. Uma ótima opção para aproveitar o final de semana na capital é visitar essa feira permanente que une arte manual e criatividade. Logo na entrada, uma prévia do que vamos encontrar. A figura da maior manifestação cultural do Maranhão, o Bumba Boi. Além de peças históricas, verdadeiras relíquias. O Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Maranhão existe há mais de 100 anos. Foi construído em 1981. O espaço, na origem,
abrigava uma fábrica de fiação e tecidos. Porque o visitante, ele, ao chegar, ele tem o contato com a história do Maranhão. Aqui foi uma fábrica muito importante de tecido da cânhamo. E para a cultura, porque você vai encontrar aqui os ícones da cultura maranhense. Atualmente abriga 38 estandes de artesãos que fabricam os mais variados tipos de materiais. Seu alencar, por exemplo, tem um trabalho muito significativo. Os produtos unem material reciclado e o que vem da natureza, juntando, por exemplo, o PET com a fibra de buriti, mas também utiliza madeira, baldes e bacias de plástico, uma diversidade grande de materiais. Até as antenas parabólicas se transformaram em um imenso guará e nessa flor gigante. Que a gente procura trabalhar com a parte ambiental e também trazer a parte artística e o artesanato. Então a gente engloba tudo isso e que dá um efeito maravilhoso, como vocês estão vendo. Espaço de cultura. Não poderia faltar produtos das manifestações artísticas maranhenses. São roupas, peças ou mesmo simples lembranças para os visitantes. O artesão confecciona os produtos e comercializa no mesmo local. Turistas eles procuram mais lembrancinhas típicas aqui do nosso Maranhão, o chapeuzinho, os boizinhos. Já os pessoal daqui já procuram mais chapéu, roupa de Índia. Dona Lúcia trabalha no Sebrama há quase 30 anos. O forte do comércio da artesã são os produtos feitos com a utilização de sementes. A atração não fica só pela biojoias, mas também pelo atendimento e de poder conversar com os clientes sobre os potenciais da capital maranhense. O artesão ele tem que saber o que ele vende, ele tem que saber o que ele faz, ele tem que conhecer o trabalho dele. Por isso que aqui tem o artesão. O Sebrama recebe a visita de milhares de pessoas vindas de todas as partes do mundo. A turista gaúcha veio com um grupo grande conhecer a casa, adorou o que viu e ouviu. Muito bonito, muito interessante. Eu gostei pelos trabalhos que eles apresentam, que normalmente são as coisas que são feitas aqui, não é? Achei muito bonito e bem legal. Artesanato, história, muita cultura. O Sebrama tem uma importância fundamental para a cidade. O espaço de mais de 4.000 metros quadrados recebe festas, shows em um outro ambiente, fora do local que abriga os artesãos. No Sebrama, durante todo o ano, programação é o que não falta. E antes de encerrar o Jornal da Difusora, uma correção. A partida entre Coritiba e Sampaio acontece na capital do Paraná e não no Pará, como foi falado. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.